Era uma noite fria de janeiro, 7 de janeiro de 2011, em Nova York. O Hotel Intercontinental, situado no coração da Times Square, estava com as luzes acesas, refletindo o brilho da cidade que nunca dorme. A fachada imponente, com o seu toque clássico e contemporâneo, escondia um segredo sombrio que ainda estava para se revelar. No interior, a agitação usual do hotel começava a dar lugar a uma inquietação silenciosa. Todos os caminhos pareciam levar ao 34º andar, onde o quarto 3416 estava localizado. Um quarto aparentemente comum, mas que naquela noite se tornaria o centro de um crime horrendo. O elevador do hotel, à medida que o elevador subia, uma sensação de tensão parecia espalhar-se pelos corredores do hotel. E quando as portas se abriram no 34º andar, o silêncio foi quebrado por uma mistura de gritos e um som abafado de passos apressados. A cena era caótica. Portas a serem abertas apressadamente, funcionários a correr de um lado para o outro e os primeiros sinais de uma emergência a acontecer. A polícia foi chamada ao local e quando o primeiro agente chegou, o seu rádio era alvo de várias interferências, o que indicava que o caso era grave. Avançou pelos corredores estreitos com os pés a bater no carpete luxuoso do hotel, agora manchado por algo que não podia ser ignorado. Quando virou a esquina e viu a porta do quarto 3416 entreaberta, a imagem que se revelou à sua frente fez o seu estômago virar. O odor metálico e insuportável da morte já estava no ar. Os bombeiros chegaram logo a seguir, com as luzes vermelhas a cortarem a escuridão, com um brilho frenético, mas ninguém conseguia desviar o olhar da porta do quarto 3416. A confusão começava a tomar forma. Os primeiros empregados, ainda incrédulos, começaram a reunir-se e a polícia tentava manter a ordem. O que se passava ali, ninguém sabia ao certo, mas o hotel, que outrora fora um símbolo de glamour e elegância, agora parecia ter se tornado uma prisão de mistério e desespero. Todos olhavam para a porta, agora bloqueada, enquanto as sombras da noite se aprofundavam e a história que estava prestes a ser desvendada tornava-se ainda mais incompreensível. Do outro lado de Nova York, na zona oeste de Manhattan, o Hospital Roosevelt estava a viver uma noite mais tranquila. Ou pelo menos parecia. As luzes frias das lâmpadas de emergência iluminavam os corredores silenciosos, enquanto os médicos e enfermeiros tentavam lidar com a rotina habitual de atendimentos. Aquela tranquilidade seria, no entanto, rapidamente perturbada pela entrada de um homem alto, jovem e com um porte modelo, que fez a sua aparição como se tivesse saído diretamente de uma passarela. Vestia um fato Versace, perfeito em todos os detalhes, que parecia saído diretamente de uma loja de luxo. O seu cabelo, bem penteado, e o seu odor a perfume caro davam-lhe uma aura de quem estava habituado a ser o centro das atenções. Mas apesar da sua aparência impecável, o seu olhar parecia perturbado, como se uma sombra se tivesse abatido sobre ele. Não havia ferimentos visíveis, nada que indicasse uma razão imediata para a sua presença nas urgências de um hospital, mas algo nele parecia errado. O homem aproximou-se da recepção e, ao levantar as mãos para falar com a enfermeira, ela notou algo estranho. As suas mãos tinham alguns ferimentos, sangrentos e abrasados, como se tivessem tentado agarrar algo com uma força desesperada. As feridas nos seus pulsos estavam frescas, ainda a gotejar, e pareciam desproporcionais para a calma com que o homem se comportava. "Boa noite. O que aconteceu?" perguntou a enfermeira na sua língua materna, tentando esconder a sua surpresa de ver um homem tão bem vestido, mas claramente ferido. "Preciso de ser atendido", respondeu ele com uma voz suave, mas distante, como se estivesse a lutar para se manter no presente. Não era americano, tinha um sotaque diferente. Sim, vamos tratar disso, senhor, mas tem que me dizer o que aconteceu", insistiu ela, tentando manter a calma. E ele olhou para as suas mãos como se demorasse a perceber o que lhe estava a acontecer. As feridas não faziam sentido. Como poderia tê-las feito? O homem hesitou, como se as palavras estivessem presas na garganta. Eu fiz algo que não devia. Algo no hotel, no Intercontinental", começou ele, e a voz a falhar enquanto tentava explicar o inexplicável. Fui eu. A voz do homem tremia, mas não era de dor, era de arrependimento. "Eu cometi um crime no hotel." A enfermeira congelou, a sua mão ainda suspensa no ar com as gases que ia aplicar. "O senhor cometeu um crime?" O homem assentiu lentamente, os seus olhos cheios de desespero. Não parecia querer continuar, mas a culpa, a dor, a tensão dentro dele eram tão grandes que não podia mais manter o segredo. Era como se a confissão fosse a única forma de alívio, o único caminho para a paz. "Eu não planeei, não queria fazer aquilo, mas ele obrigou-me. E as vozes não paravam. Eu tenho que me salvar." A enfermeira estava em choque. E o ambiente estava tão carregado de tensão que parecia que o hospital inteiro tinha parado para ouvir aquela confissão. "O que fez, senhor?" perguntou a enfermeira. "Não aguentei mais. O Carlos não sai mais daquele quarto." O jovem era Renato Seabra, um jovem modelo português. E do outro lado da cidade, naquele quarto de hotel, jazia o corpo mutilado do jornalista Carlos Castro. E o pesadelo que assombrava a cidade começava agora a ganhar forma.
Antes de começarmos, gostaríamos de avisar que este episódio pode conter temas sensíveis ou discussões que podem não ser adequadas para todos os ouvintes. Se algum assunto vos parecer desconfortável ou delicado, sintam-se à vontade para saltar o episódio ou ouvir com mais cautela. O nosso objetivo é criar um ambiente seguro e acolhedor para todos, por isso, ouçam no vosso próprio ritmo. A história de Renato Seabra e Carlos Castro é uma daquelas que nos faz questionar até onde pode chegar a complexidade das relações humanas. Mas vamos voltar atrás e tentar olhar para aquilo que realmente aconteceu. Vamos tentar compreender o que levou a este crime devastador, que ainda hoje causa muita estranheza e muito choque e que ficou para sempre marcado na memória de quem acompanhou. Em outubro de 2010, um jovem de 21 anos, natural de Cantanhede, em Coimbra, com o corpo perfeito e os olhos cheios de sonhos, estava a dar os primeiros passos no mundo da moda. O mundo que sempre idealizara. Renato Seabra, embora não tenha vencido o famoso concurso À Procura de um Sonho, da SIC, em 2010, conquistou algo igualmente valioso, um contrato com uma prestigiada agência de modelos, que era a Face Models. À Procura de um Sonho era uma competição que procurava aspirantes a modelos para trabalhar como marcas portuguesas. Talvez uma versão portuguesa do American Next Top Model. E ele conquistou o terceiro lugar e, mais do que isso, conquistou a atenção do público em geral. Agora, o menino educado e pacato do interior estava debaixo dos grandes olhares a que um programa de televisão dá acesso. E chegou mesmo a ser convidado a trabalhar com a conceituada estilista Fátima Lopes, pela própria. Ele sabia que ali começava a sua verdadeira jornada. Aquele era o ponto de partida que o levaria aos maiores palcos de moda do país e, quem sabe, do mundo. Mas Nova York, Paris, Milão, esses destinos ainda estavam muito longe. Para Renato, que ainda estava apenas no início da sua carreira, tudo começou a ser mais real quando recebeu um pedido de amizade no Facebook. O nome que apareceu na notificação era de Carlos Castro. A imagem de perfil mostrava um homem maduro de 65 anos. Carlos Castro não era um nome qualquer. Era o jornalista das revistas Cor-de-Rosa, aquele que sabia tudo sobre todas as celebridades e os seus segredos. Nasceu a 5 de outubro de 1945, em Angola, mas quando tinha apenas um ano, a família mudou-se para Portugal. É aos 15 anos de idade que Carlos começa a dar os primeiros passos no mundo do jornalismo. Carlos desenvolveu um amor pela escrita e essa paixão levou-o novamente para Angola, onde surgiu a oportunidade de estagiar em vários jornais e revistas locais, em 1973. Aos 28 anos, chegou até a vencer um festival literário de Luanda. Em 1975 regressou a Lisboa. Continuou a trabalhar na área e ao longo do tempo foi ganhando reconhecimento como jornalista, cronista e comentador social. Carlos era conhecido por criticar as principais figuras do meio social português e por isso, ao longo dos anos, foi colecionando muitos inimigos. Mas a escrita de Carlos não se cingia apenas a este tipo de conteúdo. Além disso, Carlos também lançou vários livros. Olá, boa noite. Parabéns por estar aqui. Muito obrigado. Eu costumo dizer que saber brincar é uma virtude, quando a brincadeira é feita com dignidade, é salutar. E eu, ao receber este prémio, se fosse verdadeiro, eu daria a 3... Carlos, desejo muito boa sorte. Maravilhoso que você arrasou nessa foto do ano. E foi uma das primeiras pessoas públicas em Portugal a assumir a sua homossexualidade. Ele era muito envolvido na comunidade LGBT e até participava em espetáculos como drag queen. Por estes motivos, o nome de Carlos esteve sempre associado a temas polémicos e gerava sempre um certo desconforto em meios de comunicação. Mas ninguém podia negar que, mesmo sendo controverso, Carlos era uma referência no meio social e artístico. No mundo em que vivo, há muito poucas coisas em que eu já digo não acredito. Quando me interrogo com algumas questões, sobretudo quando não acredito que, inclusive, várias pessoas desapareceram para sempre. Sou um homem que acredito que deve haver uma luz, algo neste mundo, porque senão o que seríamos nós? Ele, conhecido pelos seus comentários ousados e pela sua forma incisiva de olhar para o mundo da fama, viu no Renato um potencial que poucos tinham notado. O jovem manequim, com os seus traços delicados e a ambição a transbordar, era o tipo de rosto que poderia ser moldado e levado à ribalta, mas claro, com a ajuda certa, e Carlos sabia disso. O primeiro contacto foi simples, uma mensagem direta, dia 9 de outubro de 2010. Um elogio ao físico de Renato, seguido de uma conversa sobre o mundo da moda e as possibilidades que estavam à sua frente. Carlos mostrou-se interessado, fez-lhe promessas, ofereceu-lhe ajuda. Ele tinha o poder de abrir portas, de apresentar Renato aos contactos certos, de fazer o nome do jovem brilhar. Era a oportunidade que muitos dariam tudo para ter. Renato, curioso, mas cauteloso, começou a responder. Mostrou-se interessado na ajuda de Carlos e poucos dias depois, o primeiro encontro dos dois acontece. Carlos disse que estaria pelo Porto durante a Fashion Week e convidou Renato a encontrar-se com ele por lá. Vou ao Porto
ao Portugal Fashion. Estás por perto? Acho-te giro e és altíssimo. Falamos se quiseres. Um abraço, amigo. Foi o que o Carlos escreveu depois dos cumprimentos e de uma abordagem inicial. E acontece então o primeiro encontro dos dois em outubro de 2010. Numa outra mensagem enviada a 16 de outubro de 2010, Carlos Castro já demonstra os sentimentos pelo Renato. Querido, hoje, sábado, aqui estou, ainda no hotel. Pensei muito em ti e para te mandar ternuras. Esta mensagem foi enviada no próprio dia em que se conheceram pela primeira vez no Porto. E Renato respondeu algumas horas depois, quando já tinha regressado a casa em Cantanhede. Como te disse por mensagem, também tenho pensado muito em ti. Pensei em tudo o que disseste e quero estar contigo. Um beijinho grande. As mensagens foram passando de simples conversas sobre o futuro da moda para algo mais pessoal. O que começara como algo profissional era agora algo mais íntimo. Carlos, com a sua experiência, parecia saber exatamente o que dizer para alimentar os sonhos de Renato, mas sempre sem nunca ser demasiado evasivo ou direto. E ele falava-lhe de festas exclusivas, desfiles internacionais, de um mundo onde o jovem podia ser tudo aquilo que quisesse. Tudo aquilo que Renato sempre sonhara. Durante algum tempo a relação deles foi apenas de encontros e viagens. Carlos, com a sua experiência e influência, levou o Renato a Madrid, a Londres, onde a vida parecia estar finalmente a sorrir ao jovem modelo. Apesar da diferença de idades, a relação entre os dois foi-se intensificando. Carlos tratava Renato como um verdadeiro protegido, proporcionando-lhe presentes caros e uma vida de luxo. A relação deles começou a crescer, porém nunca de forma totalmente transparente. Carlos parecia sempre querer estar perto de Renato, apoiar a sua carreira e orientá-lo no mundo da moda. Carlos confessou ainda estar perdidamente apaixonado por Renato aos amigos mais próximos. Amigos estes que o aconselharam a ser mais cauteloso, afinal os dois tinham uma diferença de idades muito grande, 44 anos para ser mais precisa. É certo que o amor não tem idade, mas seria bom manter em mente a possibilidade de não se tratar apenas de um amor verdadeiro e desinteressado. Carlos sempre rejeitou essa possibilidade, para ele era mesmo paixão. Por sua vez, Renato mantinha o relacionamento o mais discreto possível. Quando questionado, respondia sempre que era só amizade, era reservado e não demonstrava publicamente que estaria a viver o romance com um homem. A relação deles foi crescendo sem uma definição clara, sem nenhuma etiqueta que os colocasse num lugar seguro. Ambos estavam de alguma forma envolvidos naquilo, mas o que cada um queria realmente ainda era uma incógnita. A linha entre amizade e interesse estava tão turva que era muito difícil traçar um limite. E então, com a chegada do ano novo, e para comemorar o fim de ano, Carlos convidou Renato para uma viagem a Nova Iorque. Era uma oferta muito generosa, era uma viagem que muitos jovens como o Renato sonhavam fazer. E ele aceitou, claro, sem hesitar. A cidade das luzes, o epicentro da moda, onde poderia fazer desfiles, conhecer agências internacionais e, quem sabe, até lançar-se de vez no mercado global. Porém, Carlos, por sua vez, comprava não só o bilhete para a viagem, mas também para o destino final que ninguém esperava. O que Carlos não sabia ao oferecer esta viagem era que estava a selar o seu próprio destino. Nova Iorque, com os seus arranha-céus, as suas ruas iluminadas e os seus sonhos de estrelas da moda, seria o palco de um fim inesperado. A viagem que prometia ser a chave para o sucesso de Renato transformou-se numa viagem sem regresso para Carlos. Renato também não sabia que, ao aceitar a oferta de Carlos, estava também a aceitar um destino que iria alterar para sempre a sua vida. E apenas 3 meses depois de se conhecerem pela primeira vez, a 29 de dezembro de 2010, viajam para os Estados Unidos da América, para Nova Iorque, e hospedam-se no luxuoso Hotel Intercontinental, mais concretamente no quarto 3416, com uma decoração moderna e sofisticada, com tons neutros e móveis elegantes. Uma cama king size com lençóis de alta qualidade é o destaque, proporcionando conforto e requinte. As almofadas e o edredão são macios, em tons de cinza e creme, com uma manta elegante dobrada na base da cama. À sua frente, uma grande televisão de tela plana está montada na parede. Em frente à cama, uma grande janela panorâmica oferece uma das vistas mais impressionantes de Nova Iorque, a Times Square. Com as suas luzes vibrantes, enormes painéis publicitários e um movimento constante de pessoas e carros. À noite, a vista transforma-se num espetáculo de luzes que nunca dorme. A casa de banho é luxuosa, com acabamentos em mármore e instalações de topo, incluindo uma banheira separada de chuveiro. O ambiente é calmo e acolhedor, ideal para relaxar após um dia intenso pela cidade. Um verdadeiro luxo. Os primeiros dias em Nova Iorque foram preenchidos com visitas a locais icónicos como o Madison Square Garden, Rockefeller Center, ao Radio City Hall e, é claro, a Times Square. Fizeram compras nas lojas mais caras e Carlos ofereceu a Renato um fato Versace novinho e dizendo que era para ele utilizar num dia especial. Foram dias mágicos que pareciam retirados de um verdadeiro sonho. E no último dia do ano de 2010 ouvem as 12 badaladas em Times Square. Celebram o ano novo e no primeiro dia do ano de 2011 encontram-se com uma amiga de Carlos, Wanda Pires, com o seu namorado Avelino Lima. Mais uma vez, Renato demonstra ser calmo
e educado. Estes amigos mais tarde revelaram não ter notado nada invulgar, apenas felicidade entre Renato e Carlos. Aliás, Carlos aproveitava todos os momentos para demonstrar o seu amor pelo Renato. Ele não escondia dos amigos o fascínio que tinha pelo rapaz. Porém, algo estava a ficar estranho, porque apesar de Carlos demonstrar a toda a hora o amor e carinho que sentia pelo Renato, Renato, por sua vez, nunca verbalizava os seus sentimentos. Era certo que os dois eram sempre vistos juntos e até chegavam a trocar elogios em frente dos amigos de Carlos. E os amigos de Carlos chegaram mesmo a presenciar situações de ternura entre os dois, por exemplo, às refeições, enquanto eles davam comida na boca um do outro. Mas no meio do que parecia ser uma relação amorosa, estavam as afirmações de Renato, a garantir que a relação dos dois era só profissional. Aliás, Renato até foi visto durante a viagem a trocar números de telefone com duas mulheres depois de um pequeno flerte. Como seria de esperar, isto foi motivo de discussão entre os dois. Carlos não ficou nada contente com a ideia de a pessoa por quem ele diz estar apaixonado estar a demonstrar segundas intenções com outras pessoas para além dele. E muito menos mulheres. Pelo menos desde o dia 2 de janeiro os dois começaram a ter alguns desentendimentos e nesse mesmo dia Renato chegou mesmo a ligar para casa, a ligar para a mãe e a admitir que algo estava errado e disse que queria voltar para casa. Parece que Renato começava a sentir-se cada vez mais sufocado pela relação. Sentia-se controlado, desprezado e a pressão emocional só aumentava. Dizia estar cansado daquele estilo de vida. Parecia que toda a gente o queria comprar com luxúria. Em conversa com a sua mãe, disse que a certa altura começou a duvidar de tudo e de todos. E no dia 3 de janeiro, os dois foram gravados a discutir pelas câmaras de segurança de um restaurante. A discussão foi intensa e terminou com os dois a levantarem-se da mesa e a irem cada um para o seu lado. E o clima de tensão entre os dois era cada vez maior e há até relatos de outros hóspedes que dizem ter ouvido discussões intensas dentro do quarto do hotel. Numa viagem até Atlantic City com os amigos de Carlos, no dia 5 de janeiro, Renato começou a sentir-se ainda mais desconfortável. Estava convencido que Carlos e Wanda falavam em código. Começavam a surgir conversas suspeitas nos quais eram usados termos como pagar para ter sexo e Renato desconfiava que se referiam a ele. Nesta viagem, Renato perdeu muito dinheiro no jogo, o que contribuiu ainda mais para a sua frustração. Além disso, ele começou a expressar de forma bem direta que não sentia atração por homens, o que claramente gerou muito mais desconforto e tensão entre os dois. Aparentemente, o relacionamento estava a tornar-se cada vez mais instável, as discussões começaram a ser frequentes e já não dava para ignorar. A tensão entre eles tornou-se insustentável. No dia 6 de janeiro, na véspera do crime, foi a vez de Carlos confessar que algo estava diferente. Carlos Castro telefona à sua amiga Wanda e desabafa. Discutimos a noite toda, ele disse-me coisas horríveis, parecia outra pessoa, parecia que tinha dupla personalidade. Terá sido durante esta discussão que o jovem afirmou que já não era gay. E nesta conversa, Carlos chegou mesmo a sugerir antecipar o fim da viagem e regressar a Portugal, porque afirmava estar com receio de algumas atitudes de Renato. Desde este dia, e após esta discussão, Carlos começou também a agir de forma mais fria com Renato. Talvez estivesse finalmente a perceber a verdadeira natureza daquele relacionamento e talvez a prever o fim do mesmo. Talvez estivesse perturbado com a ideia de estar a viver uma ilusão este tempo todo. E enquanto isto acontecia, Renato também continuava a mostrar o seu desconforto em conversas com a mãe e com a irmã. O sonho parecia chegar ao fim. E foi no dia 7 de janeiro de 2011 que tudo desabou. Sabem aqueles momentos em que uma decisão pode mudar todo o rumo da vossa vida? Às vezes estamos tão imersos na rotina, tão certos de um caminho que seguimos, que uma escolha repentina tem o poder de nos desviar por completo. E por vezes, nesse momento, nem sequer conseguimos perceber bem a gravidade e o impacto dessa decisão. Há uma linha muito ténue que separa o ser humano de uma decisão irracional. Uma linha que, em alguns momentos, se torna quase invisível. Quando estamos a tomar uma decisão, e especialmente sob pressão ou sobre emoções intensas, é fácil perdermos a clareza. O impulso pode ser mais forte do que a razão e aquele sim, sem pensar, aquele não instintivo, a escolha errada numa altura de fragilidade, tudo isso pode nos levar para um caminho bem distante daquilo que nós imaginávamos. E o pior de tudo é que muitas vezes nós não conseguimos perceber essa linha até estarmos do lado errado dela. Quando a decisão é tomada e as consequências começam a surgir, é que vemos o quanto o nosso julgamento foi afetado por emoções passageiras, uma ideia errada ou uma pressão momentânea. E o mais triste é que quando olhamos para trás, vemos como aquele erro, aquela decisão tomada de forma impulsiva, nos levou para um lugar onde não queríamos estar. E na manhã de 7 de janeiro de 2011, após uma discussão intensa e desgastante, Renato, já em estado de grande agitação emocional, perdeu a noção do que estava a fazer. Por volta do 12:30, ligou à mãe a dizer que precisava de ajuda e que tinha mais uma vez discutido com Carlos. Mas o pior ainda estava por vir, porque cerca de 1 hora depois desta chamada, Renato assassinou Carlos. Eu acho que não devem acusar ninguém porque não se sabe e nem sequer sabe ainda a versão oficial dele.
E como eu digo, eu conheço o meu irmão, sei a pessoa que ele é, uma pessoa calma, amiga, paciente, não tem inimigos, só faz bem ao outro, é a pessoa mais paciente que eu conheço na vida, portanto, esta história não bate certo porque ele nunca faria isto, não tem lógica. Até aos dias de hoje, Renato diz não saber o que aconteceu naqueles minutos de fúria. Diz não saber o que se apoderou dele, nem o que lhe passara pela cabeça. Mas Renato mudou todo o rumo da sua vida naquela manhã, naquele momento e naquele passo mal dado. Não se sabe ao certo o motivo pelo qual discutiam desta vez. O que aconteceu naquele quarto nunca ficou claro. O público ainda debate qual dos cenários foi o verdadeiro motivo do trágico fim de Carlos. Uma das hipóteses mais faladas é que Carlos, de forma abrupta, decidiu terminar a relação com Renato. O fim não se deu apenas no plano pessoal, mas também no profissional, e Renato, que via em Carlos uma espécie de mentor no mundo da moda, viu-se de repente desamparado. A ajuda de Carlos era a sua única ligação a um futuro que ele sonhava, e ao vê-lo retirá-lo todo o futuro que lhe tinha prometido, Renato sentiu-se não só descartado, mas profundamente humilhado. E para muitos, essa decisão de Carlos foi o ponto de viragem, o que fez com que Renato se sentisse não só desvalorizado, mas como também se tivesse sido usado. E quando a sensação de traição e de abandono se mistura com os sonhos desfeitos, não é difícil imaginar o quão Renato teria ficado enfurecido. Alguns afirmam que foi esse o gatilho. A raiva, o desespero, a frustração que ele não soubera como lidar. Tudo isso, somado à perda de um apoio crucial, pode ter sido suficiente para fazê-lo perder o controle. Porém, há quem defenda uma versão diferente dos acontecimentos, uma que envolve algo mais íntimo e desconfortável. Muitos acreditam que Renato tinha se sentido invadido e agredido pela própria atitude de Carlos, que talvez tivesse tentado avançar para uma relação romântica. Alguns dizem que Carlos teria tentado forçar uma aproximação que Renato não queria. Talvez um beijo ou algo mais intenso, levando-o a sentir-se impotente, humilhado, como se o seu espaço pessoal tivesse sido respeitado de uma forma muito mais profunda. A agressão de Carlos, disfarçada de afeto ou até de interesse, teria sido algo que Renato não soubera como lidar, algo que o fez sentir-se vulnerável e talvez enojado. E para muitos, o ato de violência que se seguiu foi apenas uma tentativa de defesa por parte de Renato, ou seja, uma reação contra a sensação de ter sido desconsiderado, de ter sido tratado como se não tivesse voz ou controle sobre o seu próprio corpo, como se fosse um mero objeto sexual. Ambas as versões têm um ponto de partida válido, mas ninguém pode afirmar com certeza o que realmente aconteceu. O que se sabe é que naquele quarto fechado, algo desencadeou uma explosão de violência que acabou com a vida de Carlos. A dúvida permanece no ar. Foi a raiva pelo abandono, pelo desprezo que o Renato sentiu, ou foi a sensação de ser invadido, desrespeitado, humilhado? O público ainda se divide entre estas duas hipóteses, mas o facto é que nada pode justificar de forma clara o que levou Renato a cometer tal ato. Só o próprio poderia esclarecer o que realmente aconteceu, porém ele afirma não ter memórias claras dos acontecimentos daquela noite. O mistério sobre o que realmente aconteceu continua a assombrar todos os que tentam entender o que se passou por trás daquela porta fechada. O que é certo é que Renato, tomado por uma raiva avassaladora, não conseguiu controlar os seus impulsos. O que começou com uma discussão verbal entre os dois, escalou rapidamente para uma explosão de violência. Renato parecia descontrolado, completamente tomado pela raiva e pela frustração acumulados. Ele atacou Carlos sem piedade, usando toda a força que conseguiu reunir. O ataque foi extremamente violento e durou algum tempo, cerca de 1 hora. Dentro do quarto 3416, em Nova York, o ataque foi brutal. Renato começou a agredir Carlos com tudo aquilo que tinha à mão. Um monitor de computador, uma cadeira de metal, uma garrafa de vinho. Carlos ainda tentou resistir, mas foi completamente subjugado pela força do homem. O jovem agarra-lhe o pescoço pelas costas e atirou-o ao chão. Carlos não demora muito a perder a consciência. Depois arrastou-o pelo chão enquanto pressionava a sua traqueia. Renato agarra num ecrã de computador e atinge Carlos Castro na cabeça e no peito. Pega numa cadeira de metal e faz o mesmo com ela. Levanta uma garrafa de vinho tinto e acerta-lhe na cabeça. A esta altura, Carlos já estava com o corpo altamente ferido, mas Renato não parou por aqui. Ele ainda respirava de uma forma muito pesada. Pensei que era um diabo. Como é que ele ainda respirava? Eu estava com medo que ele fosse acordar e matar-me. Então, eu tive que continuar a espancá-lo. Renato calça umas sapatilhas e salta várias vezes em cima da cara de Carlos. Posteriormente, na autópsia, são visíveis as marcas das solas dos sapatos na cara de Carlos. O ódio era tanto que vários ossos da cara acabaram quebrados. Carlos estava irreconhecível. Salta e salta uma e outra vez sobre a cara de Carlos e despe-o. Agarra num saca-rolhas e corta-lhe os lábios e uma orelha. Com o mesmo saca-rolhas, mutila a sua genitália. Rasga-lhe o escroto repetidas vezes e corta-lhe o pênis. Carlos Castro está vivo quando ele o arrasta pelo chão, espalhando o sangue pelo chão do quarto. A morte não foi imediata. Ele ainda estava vivo durante estas agressões, que a cada minuto só pioravam. De seguida, com as mãos, retirou-lhe os testículos.
Só assim se conseguiria salvar. Para ele, que se queria salvar da homossexualidade, só cortando os testículos de Carlos, que era onde dizia estar o poder do homem, é que seria possível livrar-se desta ameaça. O poder do monstro estava nos testículos. Se os cortar, ele perde o poder. Tenho de impedir que o vírus da homossexualidade se espalhe, teria dito no momento de delírio, enquanto continuava o ataque. Contara também que as vozes que o guiaram nesta missão ordenaram-lhe que cortasse os próprios pulsos para se salvar. Pegou num copo de vinho partido e infligiu os cortes nos pulsos. E depois colocou os testículos nos seus pulsos cortados para absorver o poder. Existe também a possibilidade de, durante o ataque, Renato ter bebido algum do sangue de Carlos. Ele disse que havia essa possibilidade, mas mais uma vez ele não tem memória clara dos acontecimentos e não podemos ter a certeza. Após o ataque, Renato fecha as cortinas do quarto, arranca o fio do telefone e retira a bateria do telemóvel de Carlos. Renato diz também ter ouvido vozes que o acalmaram e garantiram que iam ficar tudo bem. Disseram que não seria preciso ligar para o 112. Cobre o corpo com o edredom da cama, toma duche, põe gel no cabelo e veste o fato Versace novo. O fato novo que tinham comprado nesta mesma viagem. Tira dinheiro da carteira de Carlos, agarra no passaporte e na carteira e na porta coloca o sinal Do Not Disturb, não incomodar. Mais tarde na autópsia foi revelado que Carlos faleceu por volta das 2 da tarde. Mas Renato só saiu do quarto por volta das 6h20. Durante todo este tempo, Renato esteve no quarto com o cadáver. Mais de 4 horas se passaram. Mais tarde, no quarto, também foi encontrado um bilhete deixado pelo Renato que dizia em português: atrás, mas boa pessoa, poucas vezes. Até hoje não foi explicado o sentido daquele bilhete. Como tinha dito antes, Renato tomou banho, vestiu-se e saiu do quarto, deixando aquela cena digna de um filme de terror para trás. Desce para o hall do hotel, onde se cruza com Wanda, a amiga de Carlos, e a filha dela, Mónica. As duas estavam ali à espera que Renato e Carlos descessem para irem jantar, tal como tinham combinado na noite anterior. Mas apenas Renato desceu do quarto. E quando as duas questionam acerca do jantar e perguntam por Carlos, Renato responde de imediato: o Carlos não sai mais do quarto. As duas mulheres, como é óbvio, estranharam a situação, mas nem sequer têm tempo de fazer mais questões, pois Renato segue caminho, deixando-as ali plantadas no hall da entrada e sem respostas. Wanda de seguida tenta contactar Carlos, que não atende o telefone, e pediu também que a recepção ligasse para o quarto, mas mais uma vez, sem resposta. Toda a situação estava a deixá-las inquietas, porque estaria Renato todo apertado para sair se não iriam mais jantar. E quem disse que não iriam mais jantar? Afinal, Carlos nem sequer tinha desmarcado. Foi então que Wanda falou com o gerente e pediu então que fossem até ao quarto, só para confirmar se estaria tudo bem, e quando abriram a porta do quarto, nada os podia preparar para a cena que estava por trás dela. Quem viu aquele quarto, assim como o Renato deixou, diz que a cena era horrenda. O quarto estava todo ensanguentado. Havia sangue por todo o chão, várias toalhas espalhadas, ensopadas de sangue pelo quarto, vidro partido por toda a parte. Carlos estava nu no chão, com o corpo coberto de sangue e a cara praticamente desfigurada. No chão foram encontrados os testículos de Carlos Castro. O hotel chamou imediatamente a polícia, porém estes só apareceram quase 1 hora depois da chamada. É óbvio que o primeiro e principal suspeito a ser identificado foi Renato, já que teria sido a última pessoa a ver Carlos com vida. E através das câmaras de segurança viram que Renato entrou num táxi e eles conseguiram identificar a matrícula. Procuraram o motorista e foi este que lhes indicou onde tinha deixado Renato. Disse também que Renato estava calmo e que não aparentava nada de estranho. Enquanto a polícia tentava localizar o taxista, mandaram atrasar todos os voos para Portugal para prevenir que ele tentasse fugir. Porém, Renato não tinha ido para o aeroporto, mas sim para um hospital. E quando a polícia chegou até ele estava já na urgência psiquiátrica em observação. Os médicos estavam bastante preocupados com o estado mental de Renato e temiam que ele tentasse tirar a própria vida. Renato foi interrogado e depois de algum tempo acabou por confessar o crime. Ele admitiu o crime, mas parecia incapaz de compreender a gravidade do mesmo. Foi como se ele estivesse a falar de outra pessoa, como se aquele assassínio tivesse sido só mais uma parte do seu dia. Devido aos acontecimentos, Renato foi internado no Hospital de Bellevue e foi medicado à força. E durante a sua estadia, os médicos relataram vários episódios psicóticos. E esses episódios foram também utilizados depois na tese de defesa de Renato. Houve alturas em que Renato dizia ser Jesus Cristo e também apresentou episódios de delírio. E após a sua detenção, Renato Seabra foi submetido a várias avaliações psicológicas e psiquiátricas e durante este período Renato foi internado em hospitais psiquiátricos, tanto para avaliação como para tratamento. Ele foi inicialmente colocado num hospital psiquiátrico em Nova Iorque, onde os profissionais de saúde mental realizaram exames para avaliar o seu estado psicológico e a alegada insanidade. Os psiquiatras que o avaliaram indicaram que ele estava em estado de perturbação emocional, mas que ele tinha plena consciência do que fez. Depois de passar por uma avaliação psiquiátrica, Renato depois foi transferido para uma prisão de alta segurança em Nova Iorque
foi colocado na prisão Rikers Island enquanto aguardava julgamento pelo homicídio de Carlos Castro. E embora o foco do caso fosse o processo judicial, o ambiente de detenção em Rikers foi uma parte relevante da experiência de Seabra, pois a prisão é conhecida pelo seu ambiente extremamente difícil. Rikers Island é conhecida por ter os criminosos mais perigosos de Nova York e tem sido amplamente criticada por ter condições desumanas, incluindo superlotação, violência, abusos por parte dos guardas e uma falta geral de recursos para tratamentos de saúde mental e programas de reabilitação. Durante esse período, ele permaneceu sob vigilância constante e a sua saúde mental foi monitorizada enquanto o processo legal seguia o seu curso. Ele aguardou sempre julgamento na prisão Rikers Island, foi acusado de homicídio em 2º grau e o seu julgamento só começou no final de 2012, ou seja, mais de um ano depois do acontecimento. A defesa de Renato Seabra tentou justificar o comportamento do réu com base em alegações de que ele sofria de transtorno bipolar e apresentou a tese de que Renato sofreu um ataque psicótico no momento do crime. Esse episódio psicótico teria sido desencadeado pela pressão psicológica que ele vivia com Carlos, somada ao transtorno bipolar e ao facto de ele estar num ambiente onde se sentia controlado e explorado por Carlos Castro. O ataque psicótico teria afetado o julgamento e a percepção de Renato Seabra, fazendo com que ele agisse sem plena consciência do que estava a fazer, e nesse contexto a defesa alegou que Seabra não tinha a capacidade plena de entender as consequências dos seus atos. Para além disso, a defesa alega também que a forma como foi feita a confissão na altura não foi correta, sendo que Renato não estava psicologicamente bem e também não estava acompanhado de um advogado, o que deixa espaço para haver suspeitas de coação, por exemplo. Portanto, a defesa sugeriu que Renato Seabra, embora tivesse sim cometido o homicídio, deveria ser considerado parcialmente incapaz de entender a gravidade do que fez devido ao seu estado mental alterado na altura. Isto foi utilizado para tentar reduzir a gravidade da acusação e para pedir uma sentença mais branda, como uma redução de pena ou até mesmo uma internação em uma instituição psiquiátrica. Mas apesar destas alegações, o tribunal não aceitou totalmente a tese da defesa e considerou que, mesmo com um possível transtorno mental, Renato deveria ser responsabilizado pela sua ação, já que perturbações mentais não o tornam inimputável e, segundo a lei americana, é preciso provar que ele não sabia que os seus atos estavam errados. Por sua vez, a acusação pediu uma condenação severa, considerando o homicídio como um ato premeditado e sem justificativa, argumentando que a violência extrema e os comportamentos de Renato indicavam uma ação calculada e não um simples surto psicótico. A brutalidade do crime, com sinais de tortura, espancamento e mutilação, foi utilizada pela acusação para reforçar a tese de que o crime não foi um impulso momentâneo, nem foi resultado de um surto psicótico, como alegado pela defesa. Para além disso, as atitudes que ele tomou depois do assassinato pareciam de alguém que sabia exatamente que o que tinha feito estava errado e que estava a tentar apagar evidências, ao tomar banho, ao destruir telemóveis, ao levar o seu passaporte consigo. Por isso, a acusação rejeitou totalmente a teoria de que Renato não sabia o que estava a fazer devido ao seu transtorno mental e enfatizou que o crime foi premeditado e executado de forma fria e calculada e demonstrou intenção clara de matar. E depois de 8 semanas de julgamento, depois do júri presenciar recriações do crime, de ver as armas do crime, fotografias das cenas e de saber de todos os detalhes, tanto os contados por Renato como os apurados pela autópsia, chega então o verdito final. Culpado. Renato não reage. Aliás, durante todo o julgamento, Renato não reagiu a absolutamente nada. Não apresentou emoções e nem sequer expressões faciais. Só uma pessoa naquele tribunal conseguia arrancar de Renato algum gesto, e era a sua mãe. Depois de ouvir o verdito, Renato olha para a sua mãe e ela estica uma mão na sua direção, pedindo-lhe calma. Quando é levado pela polícia, acena-lhe com a cabeça como fez em todas as sessões. Odília, a mãe, coloca as mãos em posição de oração e encosta os dedos aos lábios e envia um último beijo ao seu filho. Foi condenado a uma pena mínima de 25 anos com possibilidade de chegar até pena perpétua, com a acusação de homicídio qualificado. Isto significa que, quando Renato completar 25 anos na cadeia, a justiça vai rever o seu caso e apurar se ele está apto para sair da prisão. Isto vai acontecer em 2036, quando ele tiver 46 anos de idade, e se a justiça decidir que ele deve ficar mais tempo preso, o caso será revisto de 2 em 2 anos, e se a justiça norte-americana decidir que ele já está apto a ser solto, ele vai ser transferido para Portugal, e então o governo português irá determinar se ele continuará preso ou não. O seu futuro, que antes parecia brilhante, afundou-se na escuridão do crime. Ele perdeu tudo: a liberdade, a juventude
e a possibilidade de ter uma vida plena. Quanto a Carlos, ele acabou por ser cremado e parte das suas cinzas foram deixadas em Nova York. Foi dito que este era um desejo seu, sendo que Nova York era dos seus lugares favoritos no mundo e ele até já teria viajado para lá mais de 30 vezes em toda a sua vida. A intenção era deitar as suas cinzas no Rio Hudson e na Times Square, mas não permitiram que tal acontecesse e em vez disso os parentes de Carlos conseguiram deixar parte das suas cinzas nas grades do metro de Times Square e a outra parte das cinzas foi trazida para Portugal. Um mês depois da morte de Carlos Castro, familiares e amigos prestaram a última homenagem ao cronista. Depois das cerimónias fúnebres em Nova Iorque, cumpriu-se a vontade da família. Parte das cinzas vieram para Portugal para um último adeus a Carlos Castro. Acaba até por ser irónico o facto da sua morte ter acontecido justamente no seu local favorito, em Nova Iorque. O seu lugar de sonho acabou por ser o cenário do pesadelo que Carlos viveu às mãos de Renato. Carlos Castro, por sua vez, nunca mais poderá dar as suas opiniões sobre o mundo social, nem fazer as suas análises afiadíssimas. Ele foi vítima de um crime brutal e a sua vida terminou de forma inesperada, mas não sem deixar uma profunda marca nas pessoas que o conheceram. A sua memória permanece como uma lembrança de que as aparências podem enganar, de que as relações humanas muitas vezes escondem segredos e frustrações e que por mais que tentemos compreender as razões por trás de um crime, existem linhas que nós não podemos atravessar, mistérios que por mais que queiramos entender, nunca serão desvendados por completo. Renato continua preso e poucos são os contactos que Renato tem com o exterior. Em 2013 foi contactado e chegou a trocar algumas cartas com uma jornalista chamada Marta Dennis. Inicialmente Renato recusou falar com ela, mas depois acabou por lhe fazer algumas revelações através de uma carta. Há dias que me sinto tão deprimido que não me apetece fazer nada. Nesta idade em que as pessoas fazem planos para a vida, eu somente posso rezar e pedir a Deus para fazer um milagre e reduzir a minha sentença. Se Deus quiser, vai acontecer algo de bom. Tem de se ter fé, explicou no mesmo desabafo. Vou abaixo, choro, começo a pensar na pena que tenho de fazer, no sofrimento que a minha família tem, nos sonhos que tenho, mas que se tornaram tão difíceis de acreditar, tento manter-me ocupado, explicou no mesmo desabafo escrito à jornalista portuguesa. A 13 de junho de 2013, Marta Dennis recebeu outra carta de Renato, na qual este lhe falou da família e da solidão que sentia. Olá Marta, por aqui há dias muito difíceis. Nesses dias rezo muito. Peço ajuda a Deus, releio cartas da minha família e amigos, sabes? Tenho uma grande mãe que me apoia muito. Tenho algumas pessoas com quem falo, mas passo muito tempo sozinho. A mãe de Renato, Odília, esteve sempre por perto e mostrou sempre apoio ao filho. Chegou mesmo a viver uns tempos em Nova Iorque para o acompanhar e visitá-lo todas as semanas, porém teve que regressar a Portugal devido ao custo de vida muito alto que vivia por lá. Depois disso passou a visitar o filho de 3 em 3 meses e a pior fase para ambos foi durante a pandemia, quando não se puderam ver durante mais de um ano. A família sempre negou qualquer hipótese de o Renato estar envolvido romanticamente com Carlos. A mãe assegura que o seu filho é heterossexual e nunca escondeu a sua sexualidade. Porque o meu filho, sendo tanto um filho de ouro, um filho que é muito bom, ele não fazia isso. O filho não é namorado do Carlos Castro. O meu filho, ele desde o primeiro tanto instante, ele nunca, mas escondeu a sexualidade tanto dele, que ele é heterossexual. A irmã também corrobora esta teoria, dizendo que conhece o seu irmão e nunca teve dúvidas de que este era heterossexual. Hoje em dia, tanto a irmã como a mãe não passam mais de 6 meses sem visitar Renato Seabra. Atualmente, ele já não está em Rikers Island. Renato está a cumprir a sua pena na prisão de alta segurança Clinton Correctional Facility, também em Nova York. E até hoje, ele continua a afirmar que não controlou as suas ações no dia do assassinato. A família ainda tentou várias vezes que Renato cumprisse pena em Portugal, porém estas tentativas foram sempre falhas, sendo que a justiça norte-americana rejeitou sempre esta opção. Já se passaram 14 anos desde este crime que chocou Portugal e o mundo. Desde que está preso, Renato já tentou o suicídio 2 vezes e tem neste momento 35 anos e aguarda ansiosamente por 2036 com a esperança de regressar a Portugal. Este caso é também um trágico lembrete de como as nossas escolhas, mesmo em momentos de grande pressão emocional ou psicológica, podem ter consequências devastadoras. A vida de Carlos Castro foi brutalmente interrompida e com ela todos os seus sonhos, projetos e a sua presença única no mundo. Uma vida que poderia ter continuado a contribuir, a inspirar, a transformar, mas que foi perdida por uma decisão fatal. Por outro lado, a vida de Renato também foi irrevogavelmente alterada. O peso do seu ato não trouxe apenas uma sentença de 25 anos de prisão, mas uma vida marcada por arrependimento, reflexão e provavelmente uma busca por compreender o que o levou a tomar uma decisão
tão extrema. A sua condenação não apaga a dor do que fez, mas também traz à tona a questão de até que ponto os seres humanos podem ser responsabilizados pelas suas ações quando fatores psicológicos complexos estão em jogo. Este caso, mais do que uma simples história de um crime, é um reflexo das consequências que os nossos atos podem ter, não só para nós mesmos, mas também para as pessoas ao nosso redor. Uma escolha, uma decisão, uma ação impulsiva podem mudar tudo. Destruir vidas, alterar o curso de um futuro e afetar para sempre aqueles que ficam para trás. E agora deixo-vos também espaço para comentarem o caso, darem a vossa opinião e o vosso verdito acerca daquilo que realmente aconteceu naquele dia. Não se esqueçam de comentar outros casos que gostavam de ver por aqui e até ao próximo episódio. Um beijinho!